Shalom, povo de Deus! Eu tô aqui hoje para trazer o livro do pastor Chris Oyaki Hilome, que tem por título Como Fazer a Sua Fé Funcionar. Eu tô trazendo esse livro a pedido de uma irmã inscrita aqui no canal que pediu um livro que falasse acerca de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aqueles que se aproximam de Deus acreditem, creiam que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente, aqueles que o buscam com todo o coração, com todo o cuidado e com toda a disposição. O Senhor quer recompensar a sua fé, Ele quer recompensar você. A questão é que muitas vezes nós não conseguimos colocar a nossa fé em ação. E sem ação, a nossa fé é morta. Você precisa aprender como desenvolver esse caminho para que Deus se manifeste e para que aquilo que você precisa se materialize, se tornando real. Porque a fé chama à existência as coisas que não são como se fossem. Ao ouvir esse livro, você vai aprender muito sobre fé, quais os níveis de fé, qual o tamanho da fé, qual a sua fé e como desenvolver a fé. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Introdução. Eu confessei a palavra de Deus. Tenho plantado sementes. Eu jejuei, orei, eu fiz tudo. Por que minha situação não mudou? Ah, Deus, por quê? Muitas pessoas estão agonizando assim por causa da aparente incapacidade de mudar a sua situação. No entanto, em Mateus 17:20, Jesus fez esta declaração clara. Ele disse: "Quando você tiver fé, como um grão de mostarda, nada lhe será impossível." Então, por que muitos do povo de Deus oram, jejuam, choram, semeiam, confessam as Escrituras e ainda experimentam frustrações e até tragédias em suas finanças, saúde, empregos, casamentos e empresas? Por que eles sempre acabam questionando: "Ah, Deus, por quê?" Muitos dos que se encontram fazendo este tipo de pergunta ou que se encontram em tais situações têm um grande problema. Eles não aprenderam como fazer sua fé funcionar. Além da ignorância sobre como colocar a sua fé para funcionar, alguns cristãos encontram a sua fé sob ataque e enfraquecida por circunstâncias adversas. Como Pedro, eles tiram os olhos da palavra e olham amedrontados para os ventos turbulentos e ondas ameaçadoras. Finalmente começam a afundar, quando na verdade deveriam caminhar sobre as águas. Jesus disse que nos últimos dias muitos desmaiarão de terror. Lucas 21:26. Mas esta não é a porção do Filho de Deus. Provérbios 24:10 diz: "Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena." A tradução da Bíblia Viva da mesma escritura diz: "Você é um pobre espécime se não pode suportar a pressão da adversidade", dizendo-nos que é errado para nossa fé falhar ou se curvar à pressão da adversidade. Infelizmente, é nesses momentos de adversidade que alguns tiram os olhos da palavra de Deus. Eles negligenciam a sua fé, permitindo que ela seja abafada e neutralizada por circunstâncias que a mesma fé deveria dominar. Qualquer filho de Deus pode superar qualquer situação, uma vez após a outra, se apenas aprender a fazer sua fé funcionar. Este livro é o resultado da necessidade urgente do Espírito de Deus em ensinar os filhos de Deus a como fazer a sua fé funcionar. Eu te encorajo a acompanhar muito cuidadosamente todos os pensamentos que eu compartilhar com você neste livro. Você precisa saber como pode receber tudo que por direito te pertence em Cristo e viver a vida gloriosa, vitoriosa, bem-sucedida, feliz e próspera que Deus te chamou para viver. Capítulo 1. A fé para viver. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas, pois por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas
não foram feitas de coisas que são aparentes. Hebreus 11, do 1 ao 3. É muito importante que tenhamos uma compreensão clara do que é a fé antes de avançar ainda mais. Em uma das partes mais populares das Escrituras, a fé é definida como a substância das coisas que se esperam. Se você tem esperança por qualquer coisa, a fé é o que dá a ela a substância. A fé dá a você todas as razões para afirmar que algo é seu antes de vê-lo com seus olhos físicos. Por quê? A fé é a substância das coisas que se esperam. Ela chama de reais essas coisas que não são fisicamente observáveis. Ela as declara prontas agora. A fé também é definida como a prova das coisas que não se veem, isto é, a evidência de realidades invisíveis. Eu não vejo essas coisas com meus olhos físicos, mas elas são reais para mim. Elas são tão reais que você não pode levá-las para longe de mim. A fé é a evidência de realidades invisíveis. Isso quer dizer que é a prova da existência de algo que não é tangível aos sentidos. A Bíblia Ampliada diz: a fé é a certeza, a confirmação, o título de posse das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade. A fé percebendo como um fato real o que não é revelado aos sentidos. A fé é o título de posse. Se você comprou um pedaço de terra, não sai levando a terra consigo para onde quer que vá, dizendo a todos: vejam a terra que eu comprei. Você tem um documento para aquela terra chamado de título de posse. De acordo com o dicionário, um título de posse é um documento que contenha ou que constitua prova de propriedade. Se alguém pede uma prova de propriedade, você pode simplesmente retirar seu título de posse da terra e mostrar como prova de propriedade. Essa é a evidência de realidades que não são vistas. A terra é real, mas como você não pode carregá-la com você, não podem vê-la no seu escritório. No entanto, você tem a sua prova de propriedade, o título de posse, algo para o qual eles podem olhar e dizer: sim, você realmente tem esta terra. A fé não está no reino dos 5 sentidos físicos, uma vez que ela é a prova das coisas que não vemos e percebemos pelos nossos sentidos. Ela também transcende a esfera do raciocínio e da mente. É uma força espiritual, um atributo do espírito humano. É por isso que eu sempre gosto de definir a fé como a resposta do espírito humano à palavra de Deus. A versão do inglês de hoje de Hebreus 11 diz: ter fé é ter certeza das coisas que se esperam, estarmos certos das coisas que não podemos ver. A fé torna certas as coisas que não vemos com nossos olhos físicos. Portanto, a fé não é um salto irracional no escuro, mas um salto na palavra de Deus. É crer no que a palavra de Deus tem dito acerca de qualquer coisa e agir desta forma. Agora, deixe-me pontuar rapidamente aqui que há uma diferença entre a fé e o acreditar. Muitas pessoas não entendem esta diferença. Eu escrevi um livro intitulado Trabalhando no que você crê. Você precisa obter uma cópia desse livro porque lá eu explico em detalhes a diferença entre a fé e o que se acredita. Alguém que está sofrendo de algum tipo de doença pode clamar: ó Deus, eu creio. Ó Deus, eu realmente sei que Tu podes fazer. Faça isso por mim hoje. Cura-me, Senhor. Ele não percebe, mas isso não é fé. Tudo o que ele está fazendo é expressar o que acredita. Esta pessoa pode ficar desanimada e infeliz se não receber a cura, porque vai pensar consigo mesma: se alguma vez eu já tive fé na minha vida, foi dessa vez. Ela vai ficar se perguntando: ó Deus, por que eu não recebi? Sem saber que o que ela tinha não era fé de jeito nenhum. A fé é a ação correspondente ao que você crê. Eu disse anteriormente que a fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus.
Para a pessoa que está doente, quando ela ouve a palavra que diz: "Pelas suas pisaduras fostes curados", e crê nisso, a sua resposta ou ação correspondente a esta palavra será começar a declarar: "Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado". Ela deve começar a agir como alguém que foi curado e, como resultado, começar a fazer as coisas que não poderia fazer até então devido àquela doença. Agora, quando ela declara que é curada pelas pisaduras de Jesus Cristo, a sua declaração não vai ser baseada nos sentimentos dela, mas na palavra de Deus que diz que ela foi curada. Tiago fez referência a este aspecto da fé quando disse: "Meus amigos, o que há de bom em você dizer que tem fé quando não faz nada para mostrar que realmente tem fé? Pode esse tipo de fé te salvar? Se você conhece alguém que não tem nenhuma roupa ou comida, você não deve apenas dizer: espero que tudo corra bem com você. Espero que você esteja aquecido e tenha muito para comer. Que bem há em dizer isso, a menos que você faça algo para ajudar? A fé que não nos leva a fazermos boas ações é em tudo morta e sozinha. Bem, o nosso pai Abraão agradou a Deus colocando seu filho Isaque sobre o altar para sacrificá-lo. Agora você vê como a fé e as obras de Abraão trabalharam juntas. Ele provou que a sua fé era real por aquilo que fez. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando dizem: Abraão teve fé em Deus e Deus ficou satisfeito com ele. Foi assim que Abraão se tornou amigo de Deus. Agora você pode ver que agradamos a Deus pelo que fazemos e não apenas por aquilo em que acreditamos. Tiago 2, do 14 ao 17 e Tiago 2, do 21 ao 24. Para que a fé seja fé e não só crença, terá que haver alguma ação a esse respeito. É isto que Tiago está nos dizendo aqui. A sua fé em Deus é demonstrada pela sua ação. Você não pode agradar a Deus sem fé. Mas sem fé é impossível agradar a Ele, porque aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A Bíblia afirma inequivocamente que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela não diz sem amor, ou sem oração, ou sem santidade, nem diz sem justiça. Eu não estou dizendo que estas coisas não são importantes, pois a palavra de Deus nos diz que elas são sim. O que estou dizendo é que é necessária a fé para ativar e se apropriar destas e de muitas outras bênçãos que estão na palavra de Deus para a sua vida. Alguns tentaram religiosamente durante toda a vida ser santos, andar em amor ou orar, mas não conseguiram agradar a Deus porque não aprenderam a andar pela fé. É impossível andar em qualquer um destes com sucesso sem fé. Não acontece de se entrar em oração para alcançar a fé. De que outra forma você seria capaz de orar a Deus a quem você não vê? Como você sabe que Ele realmente está lá te ouvindo? Tem que ser pela fé. Então percebe? Você tem fé, mas agora tem que aprender a fazê-la funcionar. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e a estuda, mas você não estava lá quando ela foi escrita. Você simplesmente tem fé que é realmente a palavra de Deus. É aí que tudo começa. A fé é fundamental, é o fundamento, pois sem fé você nem mesmo pode nascer de novo. É preciso fé para chegar a Deus, pois aquele que se chega a Deus deve acreditar que Ele é e que é recompensador dos que diligentemente o buscam. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 2 nos permite saber que, pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Isso está se referindo aos homens que vieram antes de nós como exemplos. Os patriarcas da fé, tais como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Samuel, Davi, Elias e Eliseu. A versão do inglês contemporâneo diz: foi a fé deles que fez os nossos antepassados agradarem a Deus. Hebreus 11 é popularmente conhecido como o Hall da Fama da Fé. É um catálogo rico, inspirador e desafiador de homens e mulheres que tiveram testemunhos fantásticos de como agradaram a Deus e fizeram façanhas em suas gerações, porque andaram por fé. Obtiveram bom testemunho de Deus. Ele os reputou em alto nível pela sua fé, pelas coisas que fizeram e disseram: Aleluia!
O exemplo de Noé. A Bíblia exemplifica especificamente Noé como um homem muito abençoado por Deus porque andou pela fé em uma geração que não reconhecia Deus. Pela sua fé inabalável em Deus, ele condenou o mundo pecaminoso em que habitava naquela época. Um dia, Deus olhou para a terra e ficou chocado com o que viu. A Bíblia diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6, do 5 ao 8. Deus estava pronto para destruir toda a terra juntamente com cada homem e animal nela. Mas um homem, Noé, encontrou a graça de Deus porque era um homem de fé. Deus disse a Noé que ele ia destruir o mundo e lhe deu instruções específicas sobre como construir uma arca e selecionar pares de animais que seriam preservados do dilúvio. Sendo um homem de fé, Noé seguiu todas as instruções de Deus ao pé da letra. Não admira que a Bíblia diga em Hebreus 11:7 que ele, sendo alertado por Deus das coisas ainda não vistas, se moveu com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é pela fé. Abraão, o pai da fé. Outro grande exemplo de fé é o papai Abraão. Deus falou com ele um dia e lhe disse para sair da casa de seu pai e deixar os seus pais e seus parentes e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis 12, do 1 ao 4. Deus não disse a Abraão para onde ir, mas a Bíblia diz que ele saiu do seu país, não tendo nenhuma ideia de aonde estava indo. Ele saiu pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11, 8. Abraão viveu como peregrino ao longo da sua vida, porque ele sabia por revelação que a terra prometida da qual Deus falou não era física, mas espiritual. Além disso, quando o Senhor lhe prometeu dar um filho na sua velhice, ele creu. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, 20. Quando Deus lhe pediu para oferecer aquele filho como sacrifício, ele simplesmente obedeceu, porque sabia que Deus era capaz de levantá-lo mesmo de dentre os mortos. Hebreus 11, 19. É disso que se trata a fé: responder rapidamente às instruções de Deus e fazer tudo o que ele diz a você. É assim que se pode agradar a Deus em sua vida. Abraão foi chamado de o pai da fé e de amigo de Deus, porque viveu pela fé na palavra de Deus. Esta é a vida para a qual fomos chamados como cristãos, a vida de fé. O justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10, 38. Tudo no reino de Deus funciona pelo princípio da fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ela não disse que o justo viverá da santidade ou da justiça, mas pela fé. Isso mostra o quão importante a fé é e por que a mensagem da fé deve ser levada tão a sério por qualquer pessoa que deseja viver uma vida bem-sucedida no reino de Deus. Tudo que diz respeito à sua vida é articulado em seu entendimento deste importante assunto que é a fé. Você não pode entender a justiça sem fé, assim como é impossível demonstrar o amor do tipo de Deus sem fé. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Gálatas 5:6. O amor também opera pela fé. Sem fé, você não vai bem no seu trabalho, na sua empresa, família, estudos, finanças, saúde ou ministério. Você não consegue nem mesmo manter o diabo debaixo dos seus pés, onde é o lugar dele sem a fé.
No mundo de hoje, onde há tanta impiedade e maldade, você só consegue andar em amor e viver em paz com todos os homens, como a Bíblia instrui a fazer, pela fé. É preciso fé para ouvir e não responder com amargura quando alguém fala mal de você. É preciso fé para permanecer imperturbável e continuar amando aqueles que te criticam e que te usam maldosamente. É preciso fé para manter sua cabeça erguida e não deixar que aquilo que seus críticos falam faça com que você reaja negativamente. É preciso fé para não desejar o mal para aqueles que te odeiam, caluniam e julgam mal você. Percebe? O caminho da fé é o caminho, o único caminho para o cristão. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Capítulo 2. Você já tem fé. Lendo as epístolas, que na verdade são as revelações da nova criação, você nunca vai encontrar um lugar onde o Espírito Santo instrui expressamente o cristão a ter fé em Deus. A razão é muito simples. O justo viverá pela fé. Para o cristão, a fé é um estilo de vida. É o princípio do Novo Testamento de vida para o crente. Na verdade, nunca nos foi dito para termos fé em Deus, porque a nossa própria vida é pela fé. Deus já repartiu a cada um, de acordo com as Escrituras, a medida de fé. Em outras palavras, você já tem fé sendo um cristão. A razão pela qual nosso Senhor Jesus teve de ficar pedindo que as pessoas ao seu redor tivessem fé em Deus, como encontrado em Mateus, Marcos e Lucas, é que aqueles a quem ele estava se dirigindo ainda não tinham nascido de novo. Se você é nascido de novo, já tem fé. Deus deu a cada um de nós no corpo de Cristo a medida de fé. Repare que eu não disse uma medida, mas a medida da fé. Isso porque todo cristão tem fé. Nós temos a quantidade exata de fé que precisamos para receber qualquer coisa e efetuar qualquer mudança em nossas vidas. O que você precisa é fazer crescer a sua medida de fé. A fé é dada a você pequena. Como eu disse, quando você nasce de novo, você tem fé. Deus transmite ao seu espírito a medida da fé. No entanto, essa medida é dada a você pequena. Deus não dará a você uma grande fé. Ele lhe dá uma fé pequena para permitir que você faça crescer a sua fé. É sua responsabilidade tornar a sua fé forte. A Bíblia fala sobre fé fraca, fé pequena, fé grande e fé forte. Eu vou tratar disso com mais detalhes nos capítulos 6 e 7. Mas, por ora, o ponto que eu quero que você note é que você já tem fé. A fé é do tipo de Deus, e que a fé é dada a você como um pequeno começo. Você pode dizer, agora eu descobri por que minha fé não funciona. É porque a fé que Deus me deu é muito pequena. Antes de você ir mais longe com esse pensamento, deixe-me te lembrar das palavras de Jesus em Mateus 17, 20. Ele disse, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Em outras palavras, com a sua fé, a pequena medida de fé que Deus te deu, você deve ser capaz de fazer o impossível. Você tem dentro de si o poder para fazer qualquer coisa. Você pode efetuar mudanças e controlar a circunstância da vida para que ela se adapte a você, apenas pondo a sua fé para funcionar. Deus deu a você a quantidade exata de fé que Ele disponibilizou para todos. Ele nunca deu a ninguém menos do que Ele deu a Jesus. Recebemos todos a mesma medida de fé, mas o que importa é o que fazemos com ela. Você pode ser qualquer coisa neste mundo. Entenda isso. Você pode ter sua vida sob controle. Seu destino não está nas mãos de ninguém. Você pode ir a qualquer lugar que escolher ir, ter cada coisa boa que você deseja, viver uma vida sobrenatural de prosperidade e ser um sucesso em tudo ao seu redor. Como? Colocando sua fé para funcionar, porque a fé sempre funciona. Por que então a fé de alguns cristãos não funciona ou não produz resultado? O problema poderia ser o pecado? O problema não é o pecado. Algumas pessoas pensam que o maior problema no corpo de Cristo hoje é o do pecado, mas isso não é verdade. Sabendo isto, que o nosso velho homem está crucificado com ele,
para que o corpo do pecado possa ser destruído e desta forma não sirvamos ao pecado, pois aquele que está morto é liberto do pecado. Romanos 6, do 6 ao 7. Quando você estuda a Bíblia com cuidado, descobre que a razão pela qual Jesus veio para morrer foi para lidar com o problema do pecado. Como crente, o pecado já não é mais problema seu. Muitos cristãos lutam com o pecado em suas vidas porque são ignorantes na palavra de Deus. A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo trouxeram um fim ao pecado e introduziram o crente em uma novidade de vida. É por isso que a Bíblia declara que o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Você pode dizer, mas fulano diz que é cristão e ainda comete pecado. Sim, ele ainda pode cometer o pecado, mas entenda, o problema não é o pecado que ele está cometendo, mas a sua ignorância. O diabo, às vezes, tenta tirar vantagem disto. Ele usa isso para enganar os filhos de Deus, fazendo-os acreditar que a razão pela qual não estão recebendo de Deus é por causa dos pecados que cometeram. Ele os faz sentir que há certas bênçãos que eles não podem receber por causa do pecado. Quando você compreender a natureza e o caráter de Deus, vai descobrir que Ele não responde à sua oração ou te abençoa porque você está vivendo corretamente. Nem se recusa a te abençoar porque você não está. Viver corretamente é o desejo de todo filho de Deus, porque nenhum filho de Deus verdadeiro vai deliberadamente querer viver em pecado. Todo filho de Deus deseja sair de qualquer coisa que está errada. Esse é um dos sinais pelos quais você pode identificar um filho de Deus. Ele fica desconfortável com o pecado e não quer continuar nele. É por isso que, quando Deus olha para você, Ele não vê a sua imperfeição. No que interessa a Ele, você é santo, imaculado e irrepreensível diante dele. Colossenses 1, do 21 ao 22. Você pode não se sentir reto ou santo o tempo todo, mas esta é a verdade da palavra de Deus a seu respeito. Seu problema não é o pecado. Você deve entender esta verdade e deixá-la encharcar a sua mentalidade. Caso contrário, será difícil para você desenvolver a sua fé e fazê-la funcionar. Quando você entende que Jesus morreu para a propiciação do pecado e que Ele te deu uma nova vida que é superior a Satanás, o pecado se torna uma coisa do passado. Jesus assumiu a responsabilidade e pagou a penalidade pelos seus pecados e más ações, passado, presente e futuro. Você se qualifica para o melhor de Deus. A Bíblia nos adverte a sermos fortificados na graça que há em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2:1. Isso significa que devemos tirar vantagem do favor imerecido de Deus. Ele nos qualificou por Ele mesmo para sermos abençoados. Não foram as nossas obras, mas a própria obra dele em nosso favor que nos qualificou para este lugar especial. É disso que a graça trata e o apóstolo Paulo nos encoraja a tirar proveito dela. Deus nos tornou dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12. Em outras palavras, você está qualificado para receber o melhor de Deus, não por causa de suas próprias obras de justiça, mas através da graça de Jesus Cristo. Alguns têm orado por muitos anos para receber o Espírito Santo sem sucesso, a tal ponto que eles começam a duvidar da autenticidade do Espírito Santo nos outros. No final, concluem que o que os outros têm não é genuíno. Em sua busca, eles oram todos os dias pedindo a Deus para dar-lhes o Espírito Santo, mas apesar de toda a oração, ainda não recebem. O problema deles não é a oração, nem é porque não têm fé. O problema deles é que não sabem como receber. Eles presumiram que receberiam o Espírito Santo com base em suas boas obras. Eu sou tão santo que raramente faço algo de errado. Eu ainda não recebi o Espírito Santo, apesar da minha oração por tantos anos. É essa a consideração frequente deles. Por outro lado, temos um cara desalinhado, com brincos, provavelmente drogado e que pode beber muito, que, no entanto, ouviu de alguém sobre Jesus. Ele aceita o Evangelho e nasce de novo. No momento seguinte, recebe o Espírito Santo e começa a falar em línguas. Essas outras pessoas que vêm orando há anos para receber o Espírito Santo podem achar isso muito confuso. Você precisa saber que receber de Deus não acontece de acordo com as obras que temos feito, mas segundo a sua graça. Esta graça está em Jesus Cristo. Ele nos qualificou para recebermos o melhor de Deus. Aleluia!
Para sua fé funcionar, você deve aprender a não confiar em sua habilidade ou qualificação humana, mas em Cristo. Você tem que confiar no sangue de Jesus Cristo, que fala melhores coisas do que o sangue de Abel. Ele é a razão pela qual Deus não pode deixar de te abençoar. Estabeleça esta verdade em seu coração. Nada pode te desqualificar a receber o melhor de Deus, nem mesmo seus pecados. Você está qualificado para receber todas as coisas boas que Deus tem preparado para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz: não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça que está em Cristo Jesus. Efésios 2, do 8 ao 9. Você pode dizer: mas um pecador não pode receber as bênçãos de Deus, porque Deus não responde à oração dos pecadores. Entenda isso. Há uma grande diferença entre a nova criatura e o homem não regenerado. A nova criatura não é justa porque não peca, mas porque é recriada em justiça. Efésios 4, 24. Quando você nasce de novo, não é mais um pecador, mas um santo. Você se torna tão justo quanto Deus é justo, porque Ele te dá a própria justiça dele. Pois Ele o fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele. Segundo aos Coríntios 5, 21. Então, se Deus não vai responder à oração de um pecador, este não é você. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não é um pecador. O pecador é o homem que não tem a vida e a natureza de Deus em Cristo Jesus. Então, por que muitos cristãos estão orando sem receber? Mesmo Deus nos tendo qualificado e designado para recebermos respostas quando oramos, por que eles não estão recebendo? A razão é que eles não sabem como receber. Capítulo 3. Jesus nos ensinou como receber. Jesus deu o ensinamento mais profundo sobre o assunto da fé. Em Marcos 11, 24, ele disse: por isso vos digo, toda e qualquer coisa que desejais, quando orardes, crede que a recebestes e a tereis. King James. Nesta passagem, ele nos mostra como orar e como receber respostas ao mesmo tempo. No entanto, muitos cristãos têm estado apenas de um lado desta passagem a vida inteira. Eles só aprendem a orar, não aprenderam a receber. Eles acreditam apenas na oração e isso não vai mudar nada. Precisamos saber o que fazer para receber as respostas para as nossas orações. O princípio do receber. Jesus disse: toda e qualquer coisa que desejais, quando orardes, crede que a recebestes e a tereis. Jesus está nos ensinando como receber na parte final desta passagem. Ele está nos mostrando o princípio do receber. Em Mateus 7, 8, ele disse: todo aquele que pede, recebe. Em João 15,16, ele nos informa que somos escolhidos e designados para recebermos respostas quando oramos. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Jesus nunca mentiu para ninguém. Ele sempre foi claro e sucinto em sua comunicação e nunca evasivo. Ele disse o que queria dizer e queria dizer o que disse. Nesta ocasião, ele disse: todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. Se você apenas bater, a porta será aberta. Mateus 7, versículos 7 e 8. Qual é então o problema com muitas pessoas? Por que não estão recebendo? A oração é inútil se não há nenhuma recepção. Orar sem receber é religião, e a religião não te dá nada. Tantas pessoas vieram para o cristianismo com uma mentalidade religiosa. Elas veem a oração como uma hora ou um momento de monólogo religioso. Gastam muito tempo em oração, mas no final do dia ficam frustradas porque não estão recebendo respostas. Claro, existem diferentes tipos de orações e eu trato disso em outro livro. Nem toda oração é um pedido. No entanto, estamos lidando com os pedidos neste livro. Quando você ora, Deus responde. Por isso, tudo o que você precisa fazer é crer que recebeu tudo o que você pediu. Como eu disse, Deus responde quando você ora, mas você é quem recebe. Há uma atitude de fé que determina se você recebe respostas para a sua oração ou não.
Vamos supor que você orou e pediu a Deus uma coisa em particular. Se você crê verdadeiramente nas palavras de Jesus, depois de orar, você deve se regozijar imediatamente, congratulando-se e declarando: Nossa, obrigado, Jesus! Glória a Deus! Eu tenho o que eu pedi. Mesmo que o seu pedido não seja visto com seus olhos físicos, você deve agir como quem já recebeu desde o momento em que orou. Foi isso que Jesus disse. Esse é o princípio do receber. Você começa a agir e demonstrar a sua fé se alegrando e dando louvores a Deus pelo seu milagre. Não reclame, apenas receba. A oração não é um caminho para lembrar Deus sobre suas necessidades e se queixar por todas as coisas que estão te incomodando. Infelizmente, isso é o que muitas pessoas fazem. Elas se queixam em vez de declarar a palavra quando oram. Jesus disse para você crer quando orar. Ele não disse para você se queixar. Ele disse crer. Crer no quê? Que você recebeu. Ele foi além ao dizer: se você crê que recebeu, essa coisa vai aparecer. Ela se tornará sua. Então, depois de orar por saber que recebeu, você começa a se alegrar. É como alguém que possui um carro. Ele o dirige para o trabalho, para no estacionamento e entra no seu escritório. Enquanto está no escritório, seu carro certamente não está do seu lado ou em qualquer lugar do escritório. Mas ele tem confiança e certeza de que está estacionado com segurança no estacionamento. Ele sabe que tem um carro. Não faria sentido se começasse a agir como se não soubesse que ele é dono de um carro. No espírito, receber de Deus é assim. Você apenas sabe em seu espírito que tem o que você pediu quando orou. Neste momento, você não está mais tentando acreditar que recebeu. Na verdade, você sabe que recebeu. No momento da oração, você parece saber que recebeu. Você parece realmente se sentar nesse carro como se o estivesse fazendo. Mas logo depois da oração, não haja como se você tivesse perdido ou nunca tivesse conseguido. Não fique reclamando ou resmungando. Você sabe em seu espírito que já recebeu. Portanto, mantenha a atitude certa de fé. Quando entender esta verdade que eu estou compartilhando, você vai parar de tentar fazer Deus te dar qualquer coisa ou fazer alguma coisa para você. Você, na verdade, não pode tentar levá-lo a fazer qualquer coisa em seu favor, uma vez que ele já fez tudo o que precisava fazer por você. Por isso que ele disse: tudo é vosso. 1 Coríntios 3, 21. Tudo o que Deus espera de você agora é que você receba todas as coisas. Receba tudo o que Ele diz que te pertence na palavra dele. Quando você receber a bênção da palavra de Deus em seu espírito, ela certamente vai produzir a bênção sobre a qual ela fala em sua vida. Talvez você venha orando a Deus por um filho, um novo emprego ou qualquer outra coisa. Depois de um tempo, você pode começar a se questionar ou fazer perguntas como: devo continuar pedindo ou devo apenas acreditar que recebi? Não acredite que você recebeu. Apenas receba. Uma vez que você recebeu alguma coisa, não precisa acreditar que recebeu. Torna-se sua no momento em que a recebe e você sabe disso. Capítulo 4. Recebendo pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Em outras palavras, é o passo que você dá como resultado da palavra de Deus que veio a você. Deus é um Deus de fé. Agora, isso é diferente de dizer que Ele é um Deus fiel. Quando eu digo que Ele é um Deus de fé, quero dizer que Ele vive e opera pela fé e espera que nós, seus filhos, façamos o mesmo. Deus é espírito e nós somos seres espirituais também, mas vivemos em um mundo físico e material. Por isso, devemos andar pela fé. Eu disse anteriormente que quando você ora, Deus responde. 1 de João 5, 14 e 15 nos diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos as petições que desejamos dele. Em outras palavras, tendo orado ou pedido a Deus por algo, seu papel é o de começar a agir como ele já tendo feito o que você pediu, porque ele realmente já fez. Essa é a maneira de receber. Você recebe por aceitar que Deus tem feito o que Ele diz que tem feito e que você já tem o que Ele diz que você tem.
Isso é fé. Pare de acreditar que Deus vai fazer o que você pediu a Ele. Ao invés disso, veja que Ele já fez isso e comece a agir dessa forma. É assim que se recebe de Deus, assim que é a fé. Não é o choro que funciona, é a fé. Lembre-se que a verdadeira fé sempre funciona. Se não funcionou, não era fé. Sempre que você responder a Deus pela fé, com certeza irá receber um milagre. Eu sempre me inspiro lembrando do testemunho de uma querida senhora que foi curada em uma das nossas reuniões de cura. Ela era cristã há muitos anos, mas ficou completamente confinada ao leito por motivo de doença. Além disso, ela sofria dores excruciantes todos os dias. Você não podia sequer tocá-la ou ela iria se contorcer e gritar de dores. Tiveram que fazer uma cama de madeira para ela se deitar numa superfície plana e era usada para levá-la aos lugares. Nesta condição, trouxeram na escola de cura. Quando foi trazida até mim na plataforma para receber oração, percebi que ela tinha fé para ser curada. Não é de admirar que no momento em que orei por ela, ela foi curada instantaneamente e pulou para fora daquele leito. Após sua cura, enquanto estava sendo entrevistada, ela explicou o que aconteceu com a sua fé. Ela disse que tinha escutado repetidamente algumas das mensagens que eu preguei sobre fé e oração. Ela mencionou especificamente os títulos 2 tipos de fé, a fé do tipo de Deus e oração que prevalece. Ela disse, eu ouvi aquelas fitas várias vezes e isto tornou a minha fé forte. Ela fez outra afirmação notável, disse, sou cristã há muito tempo e tenho orado e clamado a Deus para me curar. Chorei todos os dias. Mas enquanto ouvia a fita intitulada Oração que Prevalece, ela me ouviu dizer, é a oração fervente de um homem justo que muito se aproveita, e não o choro fervente dele. Essa mensagem chegou ao seu pensamento e ela disse, eu parei de chorar. Ela aprendeu, ao ouvir essa mensagem, que o seu choro constante de todos os dias não estava funcionando para mudar sua situação. Muitos do povo de Deus precisam perceber esta verdade. Chorar dia e noite não vai mudar nada sobre a sua dor. O que você precisa fazer é agir na sua fé. Deus não disse que o choro de um justo pode muito em seus efeitos, mas a oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Isso significa que é a oração que produz resultado, não seu choro. Agora não me interpretem mal. Eu sei sobre o choro na oração. Eu preguei uma mensagem intitulada Tente as lágrimas, mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu sei que há momentos em que você ora e se encontra chorando profusamente em adoração e súplica a Deus. Isso é uma coisa totalmente diferente. Esta querida senhora disse que aprendeu que não tinha mais que chorar e implorar a Deus para ser curada, como tinha feito durante 6 anos. Ela disse, ao ouvir as mensagens do pastor Chris sobre a fé, eu entendi o verdadeiro significado da passagem que diz, por suas pisaduras fostes curados. Sua fé já havia sido agitada enquanto ela ouvia a palavra de Deus em fita. Então, quando eu coloquei as mãos sobre ela, ela se levantou instantaneamente curada pelo poder de Deus. Agora ela está ensinando a outros sobre fé. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você é nascido de novo, não precisa sofrer nem mais um dia em sua vida. Você não precisa permanecer doente, quebrado, frustrado, pobre ou enfermado em seu corpo. Coloque sua fé para funcionar. A vida gloriosa, próspera, saudável, excelente, bem-sucedida e boa é a sua herança dada por Deus. Lembre-se, a Bíblia diz que tudo é vosso. 1 Coríntios 3:21. Isso está falando sobre todas as coisas boas. Portanto, receba a sua prosperidade, receba a sua cura. Pare de chorar e implorar a Deus para que Ele faça algo sobre o seu caso. Ele já fez tudo o que precisava fazer a respeito da sua vida e te trouxe ao lugar de saúde, riqueza e glória dele em Cristo Jesus. 2 de Pedro 1,3 nos diz, de acordo com o seu divino poder, nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento dele, nos chamou para a glória e virtude. O divino poder dele te deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Esta passagem não diz que ele te deu algumas coisas que dizem respeito à vida, mas todas as coisas. Tudo o que você precisa fazer agora é receber tudo o que foi feito disponível para você em Cristo. A saúde divina é sua, a prosperidade é sua, a paz duradoura é sua, o sucesso, a excelência e a boa vida pertencem a você. Receba-os em seu espírito crendo, aceitando e as declarando com a sua boca,
e veja sua vida transformada rapidamente. Assim é que se recebe pela fé. A parte do dizer no receber. Pois em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, ser removido e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que ele disse. Marcos 11, 23. Pare de chorar e implorar a Deus para curá-lo. Em vez disso, diga, eu recebo a minha cura. Pare de gritar, ó Deus, salve meu marido. Ao invés disso, declare que ele é salvo no nome de Jesus cada vez que você orar por ele, pois a palavra declara, serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Pare de orar, ó Deus, me dê um filho. Diga, Pai, eu te agradeço porque eu recebi um filho, pois a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127, 3. Além disso, a Bíblia diz, você será abençoado acima de todos os povos. Não haverá um macho ou fêmea estéreis entre os seus ou entre os seus animais. Deuteronômio 7, 14. Portanto, é impossível para você não ter filhos. Quando você sabe disso, não terá que continuar orando, implorando ou pedindo a Deus que te faça frutificar ou para que te dê um filho. Em vez disso, você simplesmente segue em frente e recebe. Aleluia! Pare de dizer, ó Deus, me dê dinheiro. Em vez disso, diga, eu sou rico, eu tenho todo o dinheiro que preciso porque Deus faz todo favor e bênçãos terrenas virem a mim em abundância. Portanto, sou sempre e em todas as circunstâncias autossuficiente. Eu possuo o suficiente para não necessitar de ajuda ou apoio e sou financeiramente suprido em abundância para toda boa obra e doação de caridade. Esta deve ser a sua declaração. Você não pode falar assim todos os dias e viver quebrado. É impossível. Você não pode continuar falando assim e estar em dívida. A energia da palavra de Deus produzirá o que ela diz em sua vida. Segundo aos Coríntios 9, 8 diz, Deus é capaz de fazer toda a graça, todo favor e bênção terrena vir a você em abundância, de modo que você possa sempre, sob todas as circunstâncias e qualquer que seja a necessidade, ser autossuficiente, possuindo o suficiente para não necessitar de ajuda ou apoio e suprido em abundância para toda boa obra e doação de caridade. É sua responsabilidade meditar, personalizar e receber as bênçãos da palavra de Deus falando em concordância com ela. Essa é a parte do dizer no receber. Por exemplo, a Bíblia diz, o meu Deus vai liberalmente suprir, preencher ao máximo todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Eu quero que você perceba que ele não disse, Deus suprirá suas necessidades de acordo com o dinheiro que você tem em sua conta bancária. Nem disse, Deus suprirá suas necessidades de acordo com quão boa e estável a economia do país onde você mora e esteja. Em vez disso, ele diz, Deus suprirá suas necessidades segundo as riquezas dele em glória em Cristo Jesus. Tendo se deparado com esta verdade da palavra de Deus, qual é a próxima coisa que você deve fazer? Você começa dizendo a si mesmo, eu me recuso a ter falta ou pedir dinheiro emprestado, pois o meu Deus liberalmente supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Quando você fala assim, coloca a sua fé para funcionar. Você toma posse de sua herança pela fé. Isso é o que a fé faz, ela possui. Quando você está operando pelos princípios da fé, não diz, ó Deus, faça-me rico. Se você é um cristão, Deus não vai te tornar rico, pois ele já fez isso. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Segundo aos Coríntios 8, 9. Você precisa observar algumas belas verdades nesta passagem. Deus está te fazendo saber que você não é um pobre tentando ser rico. Ele já te fez rico. Então comece a declarar a sua riqueza com a sua boca. Esta é a parte do dizer no receber. Você crê com seu coração e diz com a boca todas as coisas maravilhosas que Deus tem dado a você, como declarando em sua palavra. Jesus disse,
Pois em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, ser removido e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que ele disser. Marcos 11, 23. Ele nos mostra como é evidente na última parte deste versículo que o que você diz é o que você recebe. Falar ou dizer com a sua boca o que Deus diz que pertence a você em sua palavra é a chave para receber. É uma chave para fazer a sua fé funcionar. A fé recebe. Mais uma vez, vamos olhar as palavras de Jesus em Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Essas palavras são as declarações soberanas de Deus. São verdades absolutas. Observe a maneira pela qual o Senhor une o pedir, ou orar, ao receber. O Mestre não está interessado apenas na sua oração, mas também em que você receba. Ele disse que todos que pedem recebem, e isso inclui você. Agora, esta é uma lei no reino do Espírito. É um princípio estabelecido no reino de Deus ao qual você pertence. Você foi designado para receber respostas à oração. A Bíblia não disse que aquele que implora ou clama a Deus recebe. Muitos filhos de Deus estão orando e pedindo que Deus lhes dê o que a Bíblia já diz que lhes pertence. Se apenas eles parassem de implorar e começassem a receber. Deixe-me te dizer algo sobre a fé. A fé não implora, a fé recebe. Lembra o que eu disse antes? Orar sem receber é religião e a religião não te dá nada. Mas a fé recebe todas as coisas. Aleluia! Não seja religioso em seu pensamento. Não gaste muito tempo exercendo a oração sem compreender como receber. Isso só vai te levar a frustrações. Jesus disse sobre as pessoas religiosas: eles pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Mateus 6, 7. Você precisa saber que o volume das suas palavras quando você ora não é o que move Deus. É a sua fé que recebe a atenção dele. Crer e aceitar que o que ele diz que é seu, que o que ele diz que ele fez, e, portanto, agir dessa maneira é do que se trata a fé. Fé é crer, endossar e receber a palavra de Deus como a única verdade. Sua fé não vai funcionar quando você simplesmente parar para crer no que a Bíblia diz. A fé crê, recebe e, portanto, fala. A fé te leva a possuir. Você sempre deve fundamentar o que você acredita, adicionando algo a isso. E essa é a fé de ação, a que é demonstrada pelo seu discurso. Capítulo 5. 2 tipos de fé. Algumas das palavras mais profundas e inspiradoras já proferidas pelo Mestre sobre o tema da fé são encontradas no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22 até o 24. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, pois em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, ser removido e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Jesus instrui no versículo 22, tenham fé em Deus. Quando você lê este versículo usando uma boa referência bíblica, vê que o que Jesus realmente disse foi, tenham a fé de Deus. Em outras palavras, tenham um tipo de fé de Deus. Então, há o tipo de fé de Deus. O outro tipo é o tipo de fé humana. O tipo de fé humana é baseada no conhecimento ou na informação obtida a partir dos sentidos, ou seja, a percepção sensorial. É a fé pelo conhecimento dos sentidos, portanto. Não é realmente fé no sentido real, uma vez que a fé é a prova das coisas não vistas ou percebidas com os sentidos. Hebreus 11, 1. Podemos encontrar na Bíblia alguém que operou neste tipo de fé. Seu nome era Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus. Esta é a fé humana da razão ou do conhecimento sensorial e é, por vezes, referida como a fé do tipo de Tomé. Portanto, no sentido geral, existem dois tipos de fé: a fé do tipo de Deus e do tipo humano, ou fé do tipo de Tomé. A fé do tipo de Deus versus a fé do tipo de Tomé. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. Hebreus 11, 1. À luz desta definição bíblica de fé, a fé do tipo de Tomé não é realmente fé.
Isso porque ela acredita e chama de reais apenas as coisas que os sentidos físicos podem perceber. Ela só chama de reais as coisas que podem ser vistas, sentidas ou tocadas fisicamente. É o tipo de fé que diz: se eu não vir com meus olhos, não vou acreditar. Esse tipo de fé não produz qualquer resultado, não te dá nada. Além disso, operar nela não pode te dar nenhuma bênção. Quando foi dito a Tomé pelos outros discípulos que o Mestre estava vivo e que tinham visto ele, isso foi depois da sua crucificação, ele deixou escapar: se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e colocar meus dedos nos buracos dos pregos e vir a ferida em seu lado onde o soldado romano enfiou a lança, não vou acreditar. Poucos dias depois de ele fazer esta declaração, os discípulos estavam reunidos no cenáculo com as portas fechadas e, de repente, Jesus apareceu-lhes novamente. Desta vez, Tomé estava presente na reunião. Jesus voltou-se para Tomé e lhe disse: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. João 20, do 26 a 29. Jesus sabia da observação de Tomé, embora ele não estivesse fisicamente presente quando ele fez o seu comentário. No entanto, quando apareceu pela segunda vez aos discípulos, ele se dirigiu especificamente a Tomé. A Bíblia diz: disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Em outras palavras, eu te vi, então agora eu creio. Mas Jesus não foi movido pela palavra dele. Ele não ficou impressionado com a fé de Tomé. Ele disse: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Na próxima vez que você ouvir alguém dizer: eu preciso ver primeiro antes de crer, esta pessoa está operando no tipo de fé de Tomé. De acordo com as palavras de Jesus, ele ou ela não é abençoado. Aquele que é abençoado ou bem-aventurado é o que crê antes de ver. A fé do tipo de Tomé não te dá nada. Ela não funciona. Ela não produz qualquer resultado espiritual. Isso se aplica a você? Você é um daqueles que dizem coisas como: como eu posso dizer que sou rico quando não há dinheiro no meu bolso ou na minha conta bancária? Ou: como eu posso dizer que estou curado quando eu ainda posso sentir a dor em meu corpo? Não faça estas perguntas tolas. Você esqueceu que a Bíblia diz: a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas não vistas? A evidência que você precisa para provar que você é saudável e próspero é a palavra de Deus. A Bíblia diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8, 9. E em 1 de Pedro 2, 24, ele diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Estas são evidências da palavra de Deus que garantem a sua saúde e prosperidade financeira. Se você está esperando ter o seu bolso e sua conta bancária cheios, com um monte de dinheiro antes de declarar que é rico, então isso significa que você não crê na palavra de Deus. Você tem a fé do tipo de Tomé. Você já ouviu alguém dizer: se eu não vir o milagre, não vou acreditar. Mesmo depois de ver o milagre, tais pessoas ainda vão exigir provas e verificações para crerem que estes milagres são de Deus. Eu gostaria que essas pessoas percebessem sua ignorância e entendessem que milagres não estão sujeitos a provas científicas ou empíricas. A coisa infeliz sobre este grupo de pessoas é que elas se acham mais espertas do que todos os outros. Assim como Tomé, quando ouvem um testemunho sobre alguém que foi curado de uma doença terminal, por exemplo, vão dizer: você acha que eu sou um tolo? Se eu não vir uma prova por parte dos médicos confirmando que esta pessoa já não sofre daquela doença, eu não vou acreditar. Elas vão dizer: eu sou realista, só acredito no que vejo, sinto ou toco. Que vergonha! Não acredite no que você vê. Creia no que Deus diz. Isso é fé e essa é a fé que funciona. Alguém disse: eu trabalho com fatos e números. Não trabalhe com fatos e números. Ande pela fé, baseado na palavra de Deus.
Muitas pessoas hoje estão tendo problemas em sua caminhada de fé porque operam a fé do tipo de Tomé, que no sentido bíblico não tem nada de fé. Quando Jesus repreendeu Tomé em João 20:27, ele disse: "Não sejas incrédulo, mas crente." O que significa que Tomé, na verdade, era incrédulo. Ele não demonstrou nenhuma fé. Ele tinha zero fé. Não seja assim. Uma vez, Jesus repreendeu seus discípulos e lhes perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Como é que não têm fé?" Marcos 4:40. Ele os repreendeu por sua falta de fé. Então, existe zero fé. Essa é a fé do tipo de Tomé, ou fé pelo conhecimento dos sentidos. No entanto, Jesus nos aconselha a ter a fé do tipo de Deus. Esta é a fé que opera e produz resultado. Este é o tipo de fé na qual devemos operar como crentes. Esta é a fé que já foi dada a cada cristão por Deus. Romanos 12:3 nos diz que já temos essa fé. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você tem o tipo de fé de Deus dentro de si. É requerido que você a ponha para funcionar. Use-a. Quanto mais você colocá-la para funcionar, mais forte ela se torna. Você não tem que orar para ter a fé do tipo de Deus. Se você nasceu de novo, você já tem a fé do tipo de Deus. Muito obrigada para você que ficou comigo até o final deste capítulo. Para receber os próximos, ative as notificações, se inscreva neste canal, compartilhe esse áudio para edificar outras vidas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Capítulo 6. Fé pequena e fé grande. Lembre-se que eu disse que quando falamos genericamente de fé, podemos dizer que existem dois tipos de fé. A fé do tipo de Deus e a humana ou fé do tipo de Tomé, que à luz das Escrituras não é fé de verdade. No entanto, para a fé do tipo de Deus existem, na verdade, 4 categorias diferentes que a Bíblia reconhece. Estes 4 tipos ou classificações da fé são fé pequena, fé fraca, fé grande e fé forte. O Senhor Jesus falou sobre fé grande e fé pequena. Depois, disse aos seus discípulos: "Ó vós de pouca fé." Mateus 8:26. Em outra ocasião, ele elogiou o centurião romano cujo servo estava doente por demonstrar uma grande fé. Ele lhe disse: "Eu não encontrei tão grande fé nem em Israel." Lucas 7:9. O apóstolo Paulo falou sobre as outras duas, a fé fraca e a fé forte. Em Romanos 4:19, falando de Abraão, ele disse: "E não sendo fraco na fé, não considerou o seu próprio corpo já morto." Outra versão diz: "Ele não exerceu fé fraca." Em seguida, no versículo 20, ele disse: "Abraão foi forte na fé, dando glória a Deus." O foco deste capítulo será na fé pequena e na fé fraca. Eu vou te mostrar as causas e as características desses dois tipos de fé e as curas para elas. Fé pequena. Lembre-se que você é nascido de novo. Você já tem fé. A fé é do tipo de Deus. Em Romanos 12:3, Paulo declara: "Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um." Quero que você observe que neste verso das Escrituras, o apóstolo Paulo não está escrevendo para pecadores ou ao mundo, mas para os cristãos. Ele disse: "Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós." Ele não estava falando com todos no mundo, mas aqueles dentre vós. Quem são estes? Os santos. Deus repartiu a cada crente nascido de novo a medida de fé. Note também que ele não disse uma medida de fé, mas a medida da fé. Isso é bastante significativo e quer dizer que é a mesma medida, tamanho ou quantidade de fé que cada crente recebe de Deus na salvação. Agora, esse depósito da fé é dado a você pequeno, mas Deus espera que você a faça crescer. É sua responsabilidade aumentar a medida da fé que Deus te deu, e a maneira de fazer isso é aprendendo mais da palavra de Deus. Sua fé vai aumentar à medida que você ouvir a palavra de Deus, pois
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quanto mais da palavra de Deus você ouve, mais fé terá. Quanto menos da palavra de Deus você recebe em seu espírito, menos fé você vai ser capaz de expressar quando se deparar com os desafios da vida. A razão pela qual você deve fazer crescer sua fé é que uma fé pequena não vai dar conta do trabalho. A razão pela qual o medo prende as pessoas em face da adversidade é porque a fé delas é pequena. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Aqui, a Bíblia não está falando de sua força física ou músculos, ela está se referindo à sua fé. Quando sua fé é pequena, você vai desmaiar, você vai desistir no dia da angústia. Jesus estava no barco com seus discípulos um dia, quando uma violenta tempestade surgiu. A Bíblia nos diz que ele estava dormindo enquanto seus discípulos lutavam com as ondas que adentravam e ameaçavam afundar o barco. Depois de terem tentado tudo o que podiam enquanto a tempestade parecia ficar pior, correram para ele e o sacudiram para que acordasse. Gritaram: Senhor, salva-nos, pereceremos. Mateus 8:25. O relato de Marcos nos diz que eles disseram: Mestre, não te importas que estamos prestes a nos afogar? Marcos 4:38. Quando Jesus acordou, ele estava sereno. Ele não deu um pulo de medo. Simplesmente se levantou, repreendeu os ventos e o mar e disse: Aquieta-te, acalma-te. E houve grande bonança. Em seguida, voltou-se para seus discípulos e disse-lhes: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Mateus 8:26. Quando sua fé é pequena, você é oprimido e atormentado pelo medo das circunstâncias. Portanto, sua fé não funciona. Fé e medo não andam juntos. O medo atrapalha a fé, mas a fé destrói o medo. A razão pela qual alguns cristãos se veem duvidando da palavra de Deus é que a fé deles é pequena. Lembre-se, uma fé pequena não vai dar conta do trabalho. Pode começá-lo, mas não vai concluir. O que estou querendo dizer? Vou ilustrar com este exemplo. Jesus tinha acabado de pregar no deserto e realizar o milagre de alimentar 5.000 homens. Mulheres e crianças não eram contabilizadas, com 5 pães e 2 peixes. Em seguida, instruiu seus discípulos para irem adiante dele de barco para o outro lado do mar da Galileia. Pouco depois de partirem, o barco se deparou com ventos contrários e foi sacudido pelas ondas. Para piorar as coisas, por volta da 4ª vigília, entre 3 e 6 da manhã, viram uma figura que se aproximava pela água. A Bíblia diz que, quando Pedro e os outros discípulos viram isso, todos gritaram de medo porque achavam que tinham visto um fantasma. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Mateus 14, do 26 ao 30. Observe esta declaração que Pedro fez a Jesus. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus o chamou e disse: Venha. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Ele não nadou na água para encontrar Jesus, ele andou sobre ela. Como pescador, ele sabia nadar. No entanto, desta vez, ele fez algo sobrenatural. Andou sobre as águas. Ele deu um passo para fora do barco, direto para a água, e caminhou na direção do mestre, porque o mestre tinha lhe dito: Venha. Isso é fé. Eu gostaria de chamar a sua atenção ao verso 30. Ele diz: Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Pedro viu o vento contrário e ficou com medo.
Como resultado, ele começou a afundar bem na presença de Jesus. Por que Pedro começa a afundar? O que aconteceu com a fé que fez ele sair do barco e começar a andar sobre a água? A resposta está nas palavras de Jesus ao grito de socorro dele. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Verso 31. A fé de Pedro era pequena, por isso ele começou a afundar. Lembre-se que eu disse que uma fé pequena não dá conta do trabalho. Pode começá-lo, mas não vai concluir. Ela tirou Pedro do barco e o colocou na água. Ela até o fez começar a andar sobre a água, mas não pôde sustentá-lo quando os ventos se tornaram turbulentos. Quando os ventos contrários e as adversidades da vida começam a soprar em seu rosto, a sua força irá falhar se a sua fé for pequena. Uma fé pequena alcança muito pouco. Quando sua fé é pequena, você pode ser aterrorizado pelo medo. Você irá sempre temer a adversidade e ser incerto sobre o futuro. Foi isto que aconteceu com Pedro. Medo e dúvidas se agarraram ao seu coração quando ele viu os ventos turbulentos. Mas graças a Deus ele tinha bom senso suficiente para clamar a Jesus por socorro e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14:31. Jesus atribuiu a razão pela qual Pedro começou a afundar à dúvida. Depois de salvá-lo do afogamento, disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Em outras palavras, se Pedro não tivesse duvidado, teria completado a sua caminhada sobre a água até Jesus e voltaria ao barco livre de problemas. A dúvida e o medo são o resultado da fé pequena. Se sua fé é pequena, o que é responsável por isso e o que você pode fazer sobre isso? Vamos descobrir. Fé pequena é resultado de informações insuficientes. Oséias 4:6 diz: Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Deus mesmo disse isso sobre seu próprio povo. Ele disse que seus filhos, os cristãos, são destruídos, ou seja, sofrem, são pobres, castigados, jogados para baixo, esmagados e perecem, porque não têm o conhecimento de sua palavra. No entanto, quanto mais da palavra de Deus você ouve, mais conhecimento você tem e a fé vem na sua palavra. Quanto menos da palavra de Deus que você ouve, menos fé você tem. Fé grande. Para uma mulher de Canaã, Ciro-fenícia de nascimento, Jesus respondeu em Mateus 15:28. Mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Uma fé grande é uma fé tenaz. É a fé que não vai desistir, apesar da oposição. É a fé que responde com conhecimento. Esse tipo de fé é baseado na quantidade e qualidade das informações que você tiver recebido, aceito e endossado. Quando Jesus testou a fé da mulher, dizendo-lhe que o que ela desejava não poderia ser dela, como as circunstâncias muitas vezes vão te dizer, ela respondeu com conhecimento. Ela falou de volta palavras de fé. Leia novamente este diálogo inspirador entre Jesus e a mulher. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mateus 15, do 22 ao 28. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse a ela: Mulher, grande é a tua fé. Em outra ocasião, Jesus disse a mesma coisa sobre um centurião romano em Lucas 7:9. Quando Jesus ouviu estas coisas, admirou-se dele e, voltando-se, disse ao povo que o seguia: Eu vos digo,
Não encontrei tão grande fé, nem mesmo em Israel. As palavras do mestre eram mais uma vez uma resposta às palavras pronunciadas por lábios de fé. Lembre-se, quanto mais precisa a informação que você tem, melhor. E quando você age destemidamente sobre esta informação, está demonstrando uma grande fé, ou muita fé. Romanos 10:17 diz: assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, você vê que quando não tem informação espiritual suficiente da palavra sobre um assunto em particular, a sua fé será pequena, pois a fé é de acordo com a palavra de Deus que é ouvida. A cura para esta fé pequena, portanto, é simplesmente aprender mais da palavra de Deus sobre aquela questão. A passagem que acabamos de ler nos diz como a fé vem: por ouvir a palavra de Deus. Se você está em qualquer situação que parece sem esperança, entre na palavra. Torne-se um estudante da palavra através de uma pesquisa cuidadosa e diligente, estudando as passagens que falam sobre sua situação em particular. Consiga áudios de ensino e livros que são relevantes para a sua situação. Se você está tendo problemas em sua saúde, finanças, com a obtenção de um emprego, para expandir o seu negócio, em seus estudos ou em qualquer área da sua vida, isto é o que você deve fazer. Obtenha mais informações da palavra de Deus, inunde o seu espírito e bombardeie a sua mente com a palavra de Deus. Adquira ensinos em formatos de áudio ou vídeo, ouça e assista várias e várias vezes. Não diga, eu já ouvi os áudios. Continue a ouvir. Eu escutei certos áudios ao longo dos anos, incontáveis vezes. Tenho áudios que têm mais de 10 anos de idade e eu os ouço repetidamente. A palavra de Deus nunca envelhece. É sem data. Ao continuar ouvindo-a, sua mente, seu pensamento e mentalidade vão começar a mudar e se alinhar com a visão de Deus para a sua vida. A palavra de Deus é espírito. Ela tem a capacidade divina de te despertar, dar uma visão, energizar para o sucesso e programar você para a grandeza. Não subestime o poder da palavra de Deus. Quando você enfrentar desafios, coloque os áudios e continue ouvindo. Ouça até que a palavra entre em seu espírito e renove a sua mente. Ouça até que seus pensamentos, ideias e perspectivas mudem. Essa é a cura para a fé pequena. É assim que você faz a sua fé crescer. Capítulo 7. Fé fraca e fé forte. Fé fraca. E não sendo fraco na fé, ele não considerou o seu próprio corpo já morto quando tinha cerca de 100 anos de idade, nem ainda a morte do útero de Sara. Romanos 4:19. A fé fraca é o resultado da falta de exercício da fé ou de não exercitar a fé. O que isso significa? Quando você ouve a palavra de Deus e não age sobre ela, sua fé será fraca. Lembre-se, eu disse que a fé pequena é o resultado de informação insuficiente da palavra de Deus, mas a fé fraca é o resultado de não agir sobre as informações que você tem. Alguma vez você já ouviu alguém dizer: eu sei que a Bíblia diz isso, mas vamos encarar a realidade. O que poderia ser mais real do que a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma realidade absoluta. Realidade significa verdade, e a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Eu sempre fico espantado com as pessoas que dizem que sabem que a Bíblia diz alguma coisa, mas não agem em cima disso. Por exemplo, um cristão diz: eu sei que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, mas ele está prostrado, doente. Você diz a ele: irmão, a Bíblia diz que você foi curado, então haja sobre a palavra proclamando a sua cura. Então ele responde: me dê um tempo. Eu sei que a Bíblia diz assim, mas essa dor é demais. Eu não consigo nem colocar meus pés no chão. Minha cabeça está doendo de verdade, entende? Ele sabe citar as Escrituras, sabe até mesmo pregá-las, mas não está agindo sobre elas. Isso é uma fé fraca. Você diz que sabe disso, mas você não está agindo sobre isso. Você está considerando a dor em vez de agir sobre a palavra de Deus. Você tem a informação da palavra de Deus e não é capaz só de citá-la. Você consegue até mesmo ensiná-la e compartilhá-la com os outros, mas não está agindo nela. Sua fé será fraca e quando você enfrentar as crises da vida, não vai funcionar.
Sua fé fraca fará com que você cambaleie e, como resultado, o medo vai se agarrar em você e você será derrotado pelas crises da vida. Então vai começar a se perguntar: por que Deus fez isso comigo? Deus não fez isso com você. Foi a sua fé que não conseguiu te carregar. Sua fé não funcionou porque era fraca. Olhe para o que a Bíblia diz sobre Abraão. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20. Ele não vacilou ou duvidou da promessa de Deus. Quando sua fé é fraca, você vai vacilar e duvidar. Vai pedir a prova antes que possa crer na palavra de Deus. Lá está você orando ou falando com Deus sobre algo e de repente você recebe uma profecia a respeito daquilo. Você ouve Deus dizer: anime-se, eu já fiz o que você está pedindo. Então você começa a se alegrar em seu espírito, você sente a nota da vitória, mas, externamente, não parece que nada se alinhou com a palavra de profecia que você recebeu de Deus. Alguns dias ou mesmo semanas mais tarde você começa a se perguntar: eu sei que Deus disse isso, mas nada mudou. Você agora começa a orar e pedir a Deus as mesmas coisas, tudo de novo, como se nunca tivesse orado sobre aquilo antes. Você até começa a pedir a todo mundo para te ajudar a orar. Agora você está orando e pedindo algo sobre o que Deus já te deu uma palavra rema. Algo que Ele disse que já fez. Isso é incredulidade. Sua fé não pode funcionar dessa forma. Você tem a informação, mas não tem agido sobre ela. Isso é fé fraca. Então, qual é a cura para a fé fraca? Curando a fé fraca. A cura para a fé fraca é agir sobre a palavra. Agir sobre a informação que você recebeu. Se você quer que a sua fé seja grande e forte, comece a praticar a palavra. Por exemplo, a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Então, o que você deveria fazer? Começar a praticar essa passagem em sua vida, dar graças em todas as situações. Deixe a sua vida se tornar um fluxo interminável de louvor e ação de graças a Deus. Independentemente do que acontecer, você sempre diz: obrigado, Jesus. Você o louva em tudo. Isso é agir na palavra. Entende? Quanto mais você exercita a sua fé, mais forte ela fica, e a maneira de exercitar a sua fé é agir na palavra. Você diz a si mesmo: a palavra de Deus diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, eu me recuso a ficar doente. Eu não sou um doente tentando ser curado. Doenças e enfermidades não têm lugar no meu corpo. Portanto, recuso-me a ficar deitado na cama doente, permanecer nesta cadeira de rodas ou andar com muletas, pois eu sou curado do Senhor. A palavra diz assim. E isto é agir na palavra. Você toma a palavra de Deus como única verdade e árbitro final em todas as circunstâncias da vida. Você se recusa a ser dissuadido por qualquer coisa que não é consistente com a palavra de Deus. Para sua fé se tornar forte e não fraca, para que produza resultados, você deve ser um praticante da palavra. Você deve praticar a palavra. Como cristãos, somos praticantes. Praticamos a palavra porque a palavra de Deus é praticável. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, em Filipenses 4, do 6 ao 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você pratica isso. Você pratica exatamente o que a palavra diz em sua vida. Primeiro você diz para si mesmo: eu me recuso a temer, eu rejeito a ansiedade. Então vá em frente, faz o seu pedido conhecido a Deus e recebe a paz em seu coração. A partir de então, você se recusa a reclamar, murmurar, agir ou pensar como se o diabo pudesse pôr a mão em qualquer coisa que te diz respeito. Todos os dias, você dá a Deus o louvor porque sabe que Ele concedeu os desejos do seu coração. Isso é fé. Desta forma, você está exercitando sua fé e trabalhando seus músculos de fé. Algumas pessoas sabem como trabalhar a sua forma física. Você já viu alguns desses caras bem treinados, grandalhões e atléticos? Eles gastam muito tempo na academia se mantendo em forma e trabalhando seus músculos através do exercício frequente. Eles correm, fazem flexões, tudo na tentativa de construir um corpo físico forte, saudável, apto e ágil.
Você percebe que essa também é a mesma forma de trabalhar o seu espírito? Assim como a falta de exercício físico faz com que seus músculos fiquem fracos, da mesma forma a falta de exercício da fé faz com que os seus músculos de fé enfraqueçam. Sem se exercitar, seu corpo pode ser grande, mas fraco. Igualmente, sua fé pode parecer muita, mas fraca se você não exercitá-la praticando a palavra. Você precisa se tornar um praticante da palavra. Por exemplo, Jesus disse em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Isso significa que quando você orar ou pedir a Deus por alguma coisa, tudo o que você precisa fazer é crer que recebeu, e será sua. Em outras palavras, depois de ter orado e pedido a Deus para te conceder um pedido em particular, talvez um novo emprego, você deve começar imediatamente a testemunhar e dar a Deus o louvor, porque o seu pedido foi atendido. Sua confissão se torna: obrigado, Jesus, eu tenho o que eu pedi. Tu disseste que, para tudo o que eu desejo quando eu oro, devo crer que recebi e vou ter. Eu creio que recebi um novo emprego, portanto, eu tenho um novo emprego, glória a Deus. É assim que se age sobre a palavra. Você diz para si mesmo: contra a esperança, eu creio em esperança de que tenho um novo emprego, independentemente do que você ouve, vê ou de como você se sente. Você pode até ter ido a uma entrevista de emprego e ter sido rejeitado. Ainda assim, recuse-se a ficar frustrado ou desanimado. Você se recusa a endossar este veredito ou a permitir que isso desanime a sua fé. Você mantém a sua posição na palavra de Deus e continua declarando: eu tenho um novo emprego. Deus me deu quando eu orei e eu recebi. Em pouco tempo, esse trabalho vai aparecer. Mesmo que ele nunca tenha existido, será criado por sua causa. E isto é o que a palavra diz. Este é o tipo de atitude que você deve ter depois de orar e pedir a Deus por qualquer coisa. Algumas pessoas, depois de orar, em vez de se alegrar e dar a Deus o louvor por ele responder suas orações, começam a ficar desesperadas e deprimidas, como se fossem chicoteadas por Deus por terem ousado pedir a ele alguma coisa. Esta não é a atitude da fé. Lembre-se que eu disse anteriormente, há uma atitude de fé, e é essa atitude que diz se você recebeu ou não tudo o que você pediu quando orou. A forma de desenvolver sua fé e fortalecê-la é colocando-a para trabalhar, exercitando assim os seus músculos da fé. Até que a sua fé seja forte, ela não irá produzir muitos resultados, e para que a sua fé seja forte, você deve exercitá-la agindo sobre a palavra. Você deve agir no que crê. Quando você começa a agir na palavra de Deus, pode se pegar cometendo alguns erros, mas eu quero que você saiba que Deus já se preparou para os seus erros. Ele sabe que você está aprendendo. Então não desanime ou se frustre com os erros que você comete na sua caminhada de fé com Deus. Continue agindo na palavra. Por exemplo, talvez a primeira vez que você tentou pregar o evangelho e levar alguém a Cristo tenha pensado que não fez certo. Você entrou numa discussão com a pessoa e não conseguiu avançar, fazendo com que ela entregasse seu coração a Cristo. Não desanime com isso. Mantenha-se exercitando seus músculos de fé nessa área pela pregação do Evangelho em cada oportunidade. Há cristãos que nunca levaram alguém a Cristo e são cristãos há muito tempo, talvez 10 anos ou até mais. Isso é triste. Eles não conseguem lembrar de uma única pessoa que tenham levado a Cristo, mas creem que se falarem com alguém sobre Jesus, esta pessoa seria salva. Só que nunca o fizeram. Por quê? Eles não exercitaram a sua fé nesta área ainda. Imagine que você está dizendo a si mesmo com toda honestidade e sinceridade: eu vou falar com alguém sobre Jesus hoje. Eu vou ganhar uma alma para Cristo hoje. Você pega o ônibus para o trabalho, escola ou para onde quer que você esteja indo e lá conhece alguém. Quando você está prestes a abrir a boca para pregar, seu coração começa a bater. Você começa a debater consigo mesmo. Devo dizer alguma coisa ou não devo? Como faço para começar? E se ele não me escutar? Enquanto debate consigo mesmo sobre como começar, o que dizer e como dizê-lo, a pessoa desce na próxima parada. Claro, você vai se sentir mal e se arrepender da sua omissão, mas deixe-me dizer o que fazer na próxima vez que você tiver uma oportunidade desta. Use-a. Não debata consigo mesmo sobre falar ou não. Não se pergunte como eu começo. Basta começar. Você diz: e se eu cometer um erro? Cometa, mas comece.
É assim que se exercita a fé e a coloca para funcionar. Você se atreve a dar o passo de acordo com a palavra de Deus. Um aluno não se aperfeiçoa sem erros, mas faz o seu caminho para a perfeição. Diga a si mesmo: eu vou confiar no Espírito Santo, vou depender dele para me ajudar. Então você vai lembrar que a Bíblia diz: abra bem a boca e eu vou enchê-la. Salmo 81, 10. Então, vá em frente, abra a boca e comece a falar. Você vai se surpreender porque o Espírito Santo te dará as palavras certas para falar. Ele também irá ajudar a minimizar os erros à medida que você permitir que ele te guie. Comece a ganhar almas e, fazendo isso, sua fé será fortalecida. Quando você começar a falar com as pessoas sobre Jesus, sua fé se tornará mais forte para a próxima vez. Aproveite a próxima oportunidade e fale com alguém sobre Jesus. Você vai se surpreender com como sua fé se tornou reforçada de um dia para o outro. Comece a fazer as coisas que você realmente quer fazer, que estão em linha com a palavra de Deus. Quanto mais você as fizer, mais forte a sua fé se tornará. Você desenvolve e fortalece seus músculos físicos, exercitando-os. Você simplesmente não pode ficar apenas dormindo e comendo e esperar que os seus músculos fiquem mais fortes. Eles nunca vão ficar mais fortes desta forma. Apenas com exercício eles serão fortalecidos. É a mesma coisa com a fé. A sua fé se tornará grande e forte e produzirá melhores resultados porque você a está exercitando. Você já viu alguém grandão, acima do peso, mas com músculos fracos? Ele é enorme, mas é fraco. O que ele deveria fazer? Comer mais? Não. Ele ficou grande assim de tanto comer. Agora seu corpo é grande, mas isso não significa que ele é forte. Diga-lhe para correr alguns metros e ele não consegue. Ele não consegue fazer qualquer coisa com um pouco mais de esforço sem ficar ofegante. Mas ele é grande. Como ele pode se tornar forte e em forma? Ele precisa estar envolvido em mais atividades físicas. Precisa se envolver em exercícios físicos. Desta forma, seu grande corpo fraco se tornará forte. A maneira como o cara ficou grande comendo é a mesma maneira que sua fé aumenta por ouvir, comendo a palavra de Deus. Ao se alimentar da palavra de Deus, você faz sua fé crescer. Saiba que mesmo que a sua fé seja grande, ela não consegue fazer nada se for fraca. Para que a sua grande fé funcione, ela tem que ser uma fé forte. Fé forte. Deus nos conta algo belo sobre Abraão em Romanos 4, do 19 ao 20. Ele diz: e não sendo fraco na fé, ele não considerou seu próprio corpo já morto quando tinha cerca de 100 anos de idade, nem ainda a morte do útero de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Esta porção da Escritura nos permite saber o tipo de fé que Abraão demonstrou e que o tornou amigo de Deus e o pai da fé. Ele demonstrou uma forte fé na palavra de Deus. Ele não duvidou da promessa da palavra de Deus por incredulidade. Ele foi forte na fé, dando glória a Deus. Isto imediatamente nos aponta que uma das características de uma fé forte é dar glória a Deus. Quando a sua fé é forte, é muito fácil para você crer no que Deus diz em sua palavra. Você é rápido para crer uma vez que ouve a palavra de Deus. E não só é rápido em crer, também começa a glorificar e adorar a Deus, porque você sabe que a palavra dele, a qual você crê, aceita e endossa, já aconteceu em sua vida. Esta é a fé que nunca falha. É um compromisso incomparável, irrevogável e sem reservas para com Deus e sua palavra. Você se lança a Deus, tendo a sua palavra como verdade absoluta. Você ampara sua crença somente em sua palavra eterna e infalível. Quando isso se tornar a sua determinação e a maneira como você vive sua vida, a sua fé será forte e produtiva. Uma fé forte é a fé que funciona. Quando Jesus disse aos seus discípulos para ter a fé do tipo de Deus, ele estava ensinando aos seus discípulos e, claro, ao resto de nós, como ter uma fé forte. Jesus não disse: bom, tentem fazer sua fé crescer. Nem disse: eu sei que a fé de vocês ainda é fraca, mas um dia ela vai ficar mais forte. Ao invés disso, ele disse: tenham a fé do tipo de Deus.
Não a fé do tipo de Tomé, nem uma fé pequena ou uma fé fraca, mas a fé forte. A fé forte é a fé que fala e acontece. Esta foi a fé que Deus usou na criação dos céus e da terra. A Bíblia diz em Gênesis 1:1: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele fez isso falando palavras de fé. Ele falou e o que ele disse surgiu. Tudo que existe, tudo que vemos hoje em dia, o sol, a lua, as estrelas, tudo, exceto o homem, veio à existência desta maneira. Quando ele disse, haja luz, a luz veio a existir. Gênesis 1:3. Cada palavra que Deus falou durante a criação aconteceu porque ele falou em fé. Deus é um Deus de fé. Ele creu. Ele sabia que tudo o que ele disse aconteceria. Isso é fé forte. Jesus definiu a fé forte em Marcos 11:23, quando disse: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Em Marcos 11:12, ele estava com fome e queria comer algumas frutas. Vendo uma figueira de longe, ele pensou que poderia pegar alguns frutos para aliviar a fome. Ao chegar à árvore, não havia frutos, mas apenas folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus falou à árvore, dizendo: Nenhum homem coma fruto algum de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Marcos 11:14. Seus discípulos ouviram quando ele falou com a árvore, o que significa que ele não estava falando em sua mente. Falou de forma audível, de modo que seus discípulos que estavam com ele ouviram o que ele disse. Agora, depois que Jesus falou para a árvore, ela ficou com a mesma aparência que tinha antes de ele falar. Mas 24 horas mais tarde, os seus discípulos observaram que a figueira tinha secado desde as raízes, o que sugere claramente que quando Jesus falou com a árvore, ela morreu imediatamente a partir das raízes. As raízes estavam no chão, então ninguém pôde dizer imediatamente que alguma coisa tinha acontecido com a árvore. Mais do que isso, tudo mais parecia o mesmo de sempre, os ramos, o caule, as folhas, etc. Enquanto isso, a árvore já estava morta desde a raiz. Sua fonte de vida havia sido cortada. Vendo que a árvore tinha secado, os discípulos ficaram espantados. Então Pedro disse: Mestre, olha! A árvore que amaldiçoaste secou. Foi em resposta a esta declaração de Pedro que Jesus disse aos seus discípulos: Tenham a fé de Deus, ou seja, tenham o tipo de fé de Deus. Ele queria que eles soubessem que com este tipo de fé eles poderiam fazer tudo. Assim como Jesus, quando falou com a figueira, cada vez que você libera palavras de fé, você sentir ou ver qualquer mudança não faz qualquer diferença. Em seu espírito, você sabe que as palavras que você fala com a boca certamente irão acontecer. A fé forte não tem em consideração a aparência externa das coisas. Em primeiro lugar, eu disse que ela dá glória a Deus. Em segundo lugar, ela não considera as circunstâncias. Não considere as circunstâncias. A Bíblia diz que Abraão não considerou o seu próprio corpo já morto, quando ele tinha cerca de 100 anos, nem considerou o estado de morte do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:19. Abraão tinha 100 anos quando Deus lhe disse que ele ia ter um filho e o chamaria de Isaque. Embora ele já tivesse a idade avançada, recusou-se a considerar seu corpo como morto, como sendo incapaz de reproduzir. Nem considerou o fato de que o ventre de Sara estava morto. Ele não se intimidou com toda a evidência física e natural que desafiava a capacidade de Deus. Tudo o que ele conhecia neste mundo dizia que era impossível para ele ter um filho. Seu corpo, no que dizia respeito à reprodução, estava morto. Ele tinha cerca de 100 anos de idade. Sara era declarada estéril. No entanto, Abraão não considerou o estado de morte do ventre de Sara. Então, o que Abraão estava considerando? Ele estava considerando a palavra. Ele deu pensamento, atenção e foco apenas à palavra que Deus havia lhe falado.
Até onde cabia a Abraão, Deus havia dito e ele era bem capaz de realizar. Isso é uma fé forte, quando você se recusa a considerar qualquer outra coisa além da palavra de Deus que veio a você. Abraão não ter considerado seu corpo ou o amortecimento do ventre de Sara não significa que ele não olhava para o seu corpo ou que ele não sabia que Sara, sua esposa, era estéril. Ele olhava para o seu corpo. O corpo lhe pertencia. Ele sabia que seu corpo havia se tornado velho e frágil, podia sentir e poderia ver. Ele também sabia que sua esposa era estéril. Ele estava há muito consciente disso, mas recusou-se a considerar. Isso é o que é a fé. A fé não significa que você não sente a dor. A fé não significa que você não pode ver o problema. Fé significa: eu vejo o problema, tudo bem, mas eu me recuso a considerá-lo. Eu me recuso a deixá-lo ditar as circunstâncias da minha vida ou a minha existência. Eu me recuso a deixá-lo ditar a forma como eu vou me comportar. Você diz a si mesmo: eu não vou deixar o que vejo, o que sinto e tudo que eu sei que é contrário à palavra de Deus governar a minha vida. Eu me recuso a considerar qualquer coisa além da palavra de Deus. Rapaz, isso que é uma fé forte. Aprenda e empregue esta importante verdade. Em tudo, considere apenas a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus seja a única coisa que te move. Seja ela aquilo que forma suas crenças, impressões e mentalidades sobre a vida. Seja ela a única verdade, a única informação pela qual você vive. Então sua vida será um fluxo interminável de sucesso, paz, progresso e prosperidade. É aí onde algumas pessoas perdem o passo em sua caminhada de fé. Andam cambaleando na promessa de Deus, a palavra de Deus. Em um momento creem e no outro não creem. Em um momento vão dizer: eu creio em Deus, eu creio na sua palavra. No momento seguinte dizem: ó Deus, por favor, me ajude a crer. Não duvide diante da promessa de Deus por incredulidade. Em outras palavras, não deixe que a incredulidade governe a sua vida. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Ele continuou testemunhando, ele se recusou a cambalear. No que lhe cabia, Deus já tinha feito aquilo, então ele manteve sua confissão. Em sua vida, é isso que você deve fazer. As palavras de Deus para você são sim e amém, segundo aos Coríntios 1:20. Isso significa que já está resolvido e estabelecido. O seu papel é o de crer nelas e não dar lugar à dúvida e à incredulidade. Seja dependente da palavra de Deus. Posicione-se para ver o que Deus te diz em sua palavra como a lei suprema para viver. Diga a si mesmo: se Deus disse isso, então está feito, pois sua palavra nunca falha. Assim, eu me recuso a duvidar, a cambalear ou permitir que dúvida e descrença sufoquem a palavra dele no meu coração. Daí você começa a glorificá-lo pela sua palavra. Talvez você acordou um dia e de repente descobriu um tumor em algum lugar no seu corpo, então você agiu em fé e ordenou que o tumor desaparecesse. A partir de então, faça como Abraão. Mesmo que você ainda possa ver o tumor, recuse-se a considerá-lo. Comece dando glória a Deus. Mantenha-se louvando e comece a dizer a todos que a palavra de Deus diz que você foi curado. Portanto, nenhum tumor pode sobreviver no seu corpo. Continue testemunhando sobre isso, dê uma oferta de gratidão, diga a todos que o tumor se foi, você já tem o seu milagre. Isto foi o que Abraão fez, que era reto aos olhos de Deus e o fez qualificar a fé de Abraão como uma fé forte. Abraão glorificou a Deus por sua palavra e disse a todos que o seu nome já não era Abrão, exaltado ou pai presumido, mas Abraão, que significa pai de muitos. Eles devem ter rido e escarnecido dele, perguntando: então onde estão os filhos? Mas ele sabia que já tinha a palavra de Deus. Portanto, no que lhe dizia a respeito, seus filhos estavam dentro dele. Ele já era pai de muitos. Sabe, se você é um pastor ou ministro e está lendo este livro, você também pode se tornar um Abraão. Pode começar a ver a sua igreja e seu ministério crescerem com muitos membros dentro de você. Os médicos disseram que é impossível para você ter filhos porque a sua trompa é bloqueada ou foi removida? Haja sobre estas verdades que eu estou compartilhando com você. Torne-se Abraão.
Comece a ver os seus filhos dentro de você. Como Abraão, recuse-se a duvidar em incredulidade. Todos vão te ver carregando seu bebê antes que você se dê conta. Tudo o que você precisa fazer é se recusar a cambalear na palavra de Deus. Põe os seus olhos na palavra. Torne-se completamente persuadido. Sabe, a incredulidade é um espírito. O medo também é um espírito e eles tentam atacar as pessoas. Quando o medo ou a incredulidade atacarem você, fique de joelhos diante de Deus. Coloque a sua Bíblia bem na sua frente. Não apenas leia ou medite sobre as Escrituras, mas também comece a citá-las abertamente. Comece a dizê-las até que você esteja totalmente saturado. A Bíblia diz: quando as nuvens estão cheias de chuva, elas se esvaziam. Eclesiastes 11:3. O que significa que haverá um transbordar? É quando você se torna completamente persuadido. Esta é a terceira característica da fé forte. Quando a sua fé é forte, você está completamente persuadido a respeito da palavra de Deus. Neste momento, nenhum demônio enviado do inferno será capaz de te convencer a duvidar ou cambalear na palavra de Deus. Você sabe que tem o seu milagre independentemente do que as circunstâncias indicam. Você chega ao conhecimento específico e seguro de que tudo que Deus prometeu, Ele é fiel e capaz de realizar. Assim, você está imperturbável, está em paz, porque sabe que conseguiu. Louvado seja Deus! Abraão estava completamente persuadido. Ele estava plenamente convicto de que o que Deus tinha prometido também era capaz de realizar. Romanos 4:21. Esta é uma fé forte e esta é a fé que funciona. Sabe, você não consegue estar completamente persuadido quando está dando ouvidos às histórias erradas das pessoas. Você não consegue edificar a fé que funciona quando dá ouvidos a tudo mais além da palavra de Deus. O medo te dominará. Os homens falam o medo, mas Deus fala a fé. Para você edificar a sua fé a esse nível, onde está completamente persuadido e convencido sobre a palavra de Deus para você, precisa se manter ouvindo a palavra, continuar recebendo a palavra de Deus em seu sistema. Não permita que as informações dos jornais, que estão sempre carregadas de medo e incredulidade, te façam cambalear na palavra de Deus. Quando você continua dando ouvidos às notícias na televisão, ouve um monte de palavras que inspiram medo. Mas quando você domina e controla sua mente com a palavra de Deus, torna-se completamente persuadido. Até que você esteja completamente persuadido, pode cambalear. Você estará inseguro e não convencido sobre a palavra de Deus. Aí é quando você vai começar a se questionar. Eu me pergunto se esta palavra que eu tenho confessado por tanto tempo realmente vai acontecer. Perceba que à medida que você continua bombardeando a sua mente com a palavra de Deus, torna-se completamente persuadido sobre a promessa de Deus, ao ponto que ela se torna a única coisa em que você pensa e sobre a qual fala. É quando a dúvida e a incredulidade se tornam completamente subjugadas em sua vida. Jesus disse: pois em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, ser removido e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Marcos 11:23. Dúvida ou incredulidade é o maior ladrão das bênçãos de Deus. Jesus nos diz que quando você não duvidar no seu coração, tudo o que disser com a sua boca vai acontecer. Para que isso aconteça, você deve estar total e completamente persuadido. Você deve montar um guarda em seu coração que diz: nenhuma dúvida é permitida. Isso é o que você precisa fazer se foi diagnosticado com câncer, HIV, diabetes ou qualquer outro tipo de doença ou enfermidade. Talvez te foi dito que é impossível para você ser um sucesso em qualquer coisa na vida. Você não precisa de oração. Você não precisa chorar, implorar ou correr por aí procurando por alguma ajuda do homem. Em vez disso, comece a meditar sobre a palavra de Deus. Torne-se completamente persuadido sobre o que ela diz. Torne-se completamente persuadido de que você é um sucesso completo. Você tem um espírito excelente e foi designado para prosperar em todas as áreas. Torne-se completamente persuadido de que você não é um doente buscando a cura. Torne-se completamente persuadido
de que você é uma nova criatura, um participante, alguém que desfruta da natureza divina. Portanto, doenças e enfermidades não podem prosperar no seu corpo. Elas simplesmente não podem ficar. Torne-se completamente persuadido destas coisas. Capítulo 8. O poder vencedor da fé. Em João 16:33, Jesus disse aos seus discípulos: Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para a nossa fé funcionar, devemos aprender a falar como Jesus. Cada palavra que Jesus falou quando andou na face da terra aconteceu. Ninguém nunca falou como ele. Cada vez que abria a boca para falar, ele falava palavras de fé que produziam resultados. Isto é o que as pessoas religiosas nos dias de Jesus não gostavam nele. Eles o crucificaram por causa das suas palavras. Suas confissões eram muito poderosas para a mente natural compreender. Ele confessou ser o Filho de Deus e as pessoas religiosas o odiaram por isso. Quando falava, a cegueira ia embora, os ouvidos surdos se abriam, os coxos se levantavam para caminhar, membros mutilados eram restaurados e os mortos ressuscitavam. Suas palavras eram diferentes, elas não eram normais. Onde quer que ele tenha falado, mudanças significativas aconteceram na vida dos ouvintes. Demônios gritavam de horror e fugiam aterrorizados. Não era o seu toque que produzia os milagres, mas as suas palavras. Palavras que estavam cheias de poder. Aqui em João 16:33, Jesus fez uma confissão poderosa e disse aos seus discípulos: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém jamais falou como Jesus. Como ele poderia dizer, eu venci o mundo, quando ainda não tinha ido para a cruz, muito menos ressuscitado dos mortos? Ele disse essas palavras antes de ir para a cruz, antes da sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, devemos descobrir como ele venceu o mundo, porque é óbvio que ele fez algo que você e eu podemos fazer. Eu descobri, através da Bíblia, que Jesus venceu o mundo por falar palavras cheias de fé. E descobri que posso fazer a mesma coisa. Fé, a vitória que vence o mundo. Lembre-se, Jesus fez este mundo. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Não havia nada no sistema deste mundo que não estivesse sujeito a Jesus. Ele exerceu domínio sobre todas as coisas. Ele as domou por suas palavras, palavras cheias de fé. Ele falou a membros mutilados, cadáveres, ouvidos surdos, olhos cegos, membros aleijados, demônios das trevas, peixes, árvores, e eles obedeceram. Ele domou as leis da natureza e as transcendeu. Ele nunca foi uma vítima. Ele andou sobre a água, falou com o vento e acalmou a tempestade. Quando ele encontrou o leproso e disse, seja limpo, a lepra desapareceu. Ele sabia quem ele era. Ele nunca tinha medo de nada. Todos se maravilhavam com ele quando falava. Não media palavras ao declarar a sua identidade. Ele disse, eu e meu Pai somos um. João 10:30. Ele andou em união com o Pai. Assim como Jesus, as palavras que falamos são espírito e são vida. João 6:63. Isso significa que nossas palavras não são vazias. Elas são potentes. Elas têm poder vencedor, dominador e que prevalece sobre demônios, adversidades e todas as circunstâncias negativas da vida. É por isso que é tão importante que falemos como Jesus, liberando palavras cheias de fé. Não é de admirar que João tenha dito, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5:4. Nossa fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé tem poder sobrenatural para vencer, domar e subjugar o mundo. Hebreus 11 nos dá um catálogo de pessoas de fé, grandes homens e mulheres que subjugaram e domaram o seu mundo pela fé. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, do 32 ao 34.
Paulo pinta o quadro para nós de como estes homens venceram e subjugaram seu mundo através da fé. A história bíblica conta que João, o apóstolo amado, durante a grande perseguição da igreja, foi coberto com óleo fervente em um caldeirão e deixado para morrer. Mas no momento em que todo o óleo se extinguiu, abriram e ficaram chocados ao ver que João ainda estava vivo. Eu acredito que ele deve ter apontado para os rostos deles dizendo: tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Você já leu sobre Sansão? Ele rasgou um leão com as próprias mãos. Davi fez a mesma coisa. E quanto a Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões e sabe o que ele fez? Ele não pensou em matar os leões, ao contrário, ele os domou. Depois sentou-se com eles e colocou as mãos sobre eles. Eu estou mostrando a você como alguns dos caras da nossa linhagem da fé subjugaram o seu mundo. Eles dominaram e conquistaram seu mundo ao ponto de o mundo não ser mais digno deles. Hebreus 11:38. Por sua fé, eles superaram completamente este mundo físico ao ponto que simplesmente não podiam mais ficar aqui. Homens como Enoque, que a Bíblia diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Isso não significa que Deus tirou sua vida ou que ele morreu, mas que ele andava pela fé e subjugava este mundo, numa medida em que foi literalmente transladado do mundo para o céu. Como? Pela fé. Você também pode fazer o mesmo e ser listado no hall da fama da fé. Você ficou comigo até o final desse livro. Não saia daqui sem deixar o seu like, sem se inscrever nesse canal e sem compartilhar este áudio para edificar outras vidas. Te espero para o próximo vídeo. Até lá!